pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta para trocar uma ideia com vocês rapidinha sobre política e educação. A situação da educação do Brasil não é boa. De acordo com o ranking do PISA, nós temos, que é um programa internacional de avaliação das séries, né, especialmente aí de algumas específicas, quinta série, no caso sexto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio, e os resultados no Brasil realmente não são muito bons. Temos sido avaliados com frequência desde 2009, mas o nosso governo não aceita fazer parte da OCDE, que é uma comissão que compara dados e fomenta, né, o incentivo à educação no mundo, porque julga que isso é uma imposição dos países capitalistas e o Brasil tem, nos últimos 12 anos, tentado ficar de fora. As avaliações passam, por exemplo, o PISA avaliar o Brasil em 88º lugar numa lista de 120 países, avaliando especialmente a língua mãe, que é o português, e a matemática. A nossa estatística nos BRICS também não é muito boa, enquanto no ensino médio o aluno brasileiro lê em média 1,4 livros por ano, em média. Na Índia, por exemplo, lê-se mais de 11 livros por ano. Aí a gente começa a pensar, né? O que tem a ver a educação com a situação política do Brasil? Quando você vai fazer algumas perguntas para as pessoas sobre, por exemplo, o que é Congresso Nacional, qual a diferença entre o poder legislativo e o executivo, o judiciário, por que no Brasil a democracia é representativa e não direta, as pessoas ficam sem saber exatamente o que responder. Muita gente não sabe, por exemplo, a diferença de um senador e um deputado federal. E aí o que acontece? Segundo Murilo Aragão, que escreveu um livro chamado Reforma Política, quando a gente não sabe, não conhece a política ou não domina, né, a política do nosso país, não sabe pelo menos do que se trata, a tendência é a gente ser dominado de maneira mais fácil, mais eficaz, porque os políticos, claro, dominam todo o processo, dominam todo o jogo político. Por isso é extremamente importante que nós, como povo, leiamos mais, nos tornemos mais cultos, né? Fiquemos mais espertos, mais atentos com o que acontece no nosso país. Se você quiser mais informações, se você quiser tirar dúvidas sobre política, história ou sociedade, você pode entrar em contato conosco via Facebook, Rodrigo Udo. Você procura a gente lá no Facebook, né, Rodrigo Udo. E você também pode procurar o nosso site na internet, rodrigoudo.com/blog. Ou no nosso novo portal, ainda não está perfeito, né, mas você já pode procurar por lá, paginadahistoria.com.br/novo. Beleza, gente? Eu sou o professor Rodrigo Udo, para Novo Tempo. Estamos de volta aqui no programa Conexão, hoje falando a respeito de propósito de vida. Daqui a pouquinho eu quero saber da Larissa qual é o propósito de vida dela. Vou colocar ela também aqui para falar hoje no programa. Não é só traduzir não, Larissa. Olha só, a Flavinha Couto está conectada com a gente, a Flavinha sempre participa. Ela fala o seguinte: a vida só tem sentido quando fazemos algo de bom pelas pessoas, ajudando a amenizar a fome, as dores emocionais e principalmente dando o alimento espiritual, tornando conhecido a elas o maravilhoso plano da salvação e esperança da vida eterna com Jesus. Falou bonito, hein, Bianca? Oh, e se falou. Eu queria jogar aqui na mesa, eu também não sei essa resposta, tá? A gente vai discutir. Qual a diferença entre propósito e trabalho? Exatamente. Essa é a minha dúvida desde o início do programa. Aonde é propósito, onde é trabalho. E aí, o que você acha, Regis? Propósito e trabalho... Eu acho que, bom, pelo menos no meu caso, acaba sendo a mesma coisa, porque eu trabalho cumprindo o meu propósito, eu acredito, a missão que eu acredito que é o que Deus me colocou na Terra para fazer, que é usar histórias para transformar vidas. E é o meu propósito, o meu trabalho. Tá junto, né? E Larissa, já que jogaram você aqui na roda, falou que você não é só para traduzir. Qual a sua opinião, Larissa? Meu trabalho, o meu propósito neste programa, meu trabalho é traduzir o Billy. O Regis colocou uma coisa interessante, só que eu acho que assim, propósito e trabalho às vezes se confundem porque a gente está num mundo que cobra resultados. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Uma vez eu tive o privilégio de entrevistar uma jornalista que desenvolveu um trabalho sobre síndrome de Down, e ela falou que essa questão de contemplar uma pessoa com necessidades especiais, onde ela perguntava para as pessoas quem você acha que é mais humano? É uma pessoa que consegue ter um desempenho bom ou uma pessoa que está numa cama e não consegue mexer um dedo?
as pessoas vão dizer que a pessoa mais digna de algum tipo de é a pessoa que pode fazer alguma coisa, que tem algum tipo de sucesso, mas não, a outra pessoa não deixa de ser humana. Então, o propósito dela é o quê? É vegetar? Não sei. O propósito para o qual ela foi trazida ao mundo é Deus é que sabe. Então, por isso que a resposta do Billy é bonita. Essa questão de você se entregar, de você se submeter aos desígnios de Deus. Acho que a gente tem que ser. Porque o fazer, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente se perde, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente quer recompensa, porque a gente está fazendo alguma coisa. E você não pode dar aquilo que você não tem. Então, o trabalho e a missão é muito legal quando você tem uma missão de vida, mas você não pode ter uma missão se você não é primeiro. Então, você tem que ser, e enfim, você perguntou, Tiago Ramos Chapolin, meu querido amigo, irmão, qual é o meu propósito de vida? Eu estou tentando ser o que Deus tem para mim, e isso é amor. O propósito da Larissa... Andar com humildade diante da presença de Deus, Tiago se comporta. O sonho, não, é coisa boa. O sonho dela é ajudar as pessoas a trabalhar com a Adra. Ela já comentou isso comigo. Inclusive, a gente comentou que é a Adra exatamente. aqui. Agora, eu queria que você perguntasse para o Billy, e o Regis já pode responder na sequência, qual o risco de tornar o propósito o seu trabalho? Você confundir essas duas coisas, entendeu? Muito profunda essa pergunta, viu, Chapolin? O Billy falou para eu ir primeiro. E ele até lembrou de uma frase que eu compartilhei com ele esses dias, que tem muitas pessoas que às vezes têm medo de fazer o que elas sabem que foram colocadas na Terra para fazer. A missão que elas se sentem chamadas por Deus para fazer. E tem uma frase que eu gosto muito do Jim Carrey, que ele diz assim: você também corre o risco de fracassar fazendo o que você não gosta. Então, por que não correr o risco fazendo o que você ama? Né? Então, isso faz parte de você não se importar às vezes com que o mundo diz que a sua missão é algo de sucesso, que vai te trazer dinheiro ou não, mas é você correr o risco porque simplesmente você sabe que Deus te colocou lá para isso. Agora, questão do trabalho que você perguntou, às vezes eu também tenho alguns trabalhos que não estão relacionados com o meu propósito. Por exemplo, eu também sou, como é que fala? Correspondente esportivo de um site da China. E, tipo, isso não tem nada a ver com o meu propósito. Então, assim, é algo que eu faço simplesmente por trabalho. Mas, Regis, assim, até o ponto que eu queria até enfatizar é quando você você perde o foco do seu propósito, entendeu? Porque ele acaba se tornando um trabalho, e não mais o seu propósito. Você perde o foco daquilo que você se propôs a fazer na sua vida. Você começa a fazer as coisas para você, né? Exatamente. Não é mais um propósito de vida, é um trabalho, é uma obrigação que você tem que fazer, é um dever diário, entendeu? Esse é o ponto que eu gostaria de repente, se você conseguisse ver a diferença disso, né? O perigo de você perder o foco e como você, de repente, pode evitar isso, né? É perigoso mesmo. Eu não, assim, eu só posso falar da área que eu tô, mas é perigoso mesmo, assim, por exemplo, na minha área, porque vocês também estão na TV, na mídia, você corre o risco de achar que você está lá por glamour, que para as pessoas te conhecerem. E isso realmente é um risco. Tem uma frase que eu costumo dizer com o pessoal que trabalha com cinema cristão, que a gente não está seguindo Heresia 6:33, que é buscar primeiro o Oscar, o reconhecimento, e a glória de Deus vai ser adicionado depois. A gente tem que lembrar que é Mateus 6:33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as justiça, outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas vão ser acrescentadas. Eu acho que, na minha opinião, o Billy não respondeu ainda, mas eu acho que propósito, trabalho, propósito é para os outros, trabalho é para mim. Trabalho é quando eu faço para mim, pensando nas minhas coisas, na minha renda, nas coisas que eu preciso... Às vezes até reflete nos outros, mas não é o objetivo, exatamente. Né? Trabalho é trabalho. Propósito, para mim, acho que vem atrelado a uma palavra, servir. Servir. Pelo menos o jovem cristão tem que ter esse propósito na vida, servir aos outros, né? E isso vem do alto, vem de cima, vem de Jesus Cristo. É Ele que coloca esse propósito no nosso coração. Desde que você nasceu, você não nasceu para ser peso morto no mundo. Não tenho nada, vou nascer, crescer e morrer. Não, você foi feito apenas para servir. E até tem uma passagem que fala, Ele que efetua o querer
e o fazer alguma coisa E o mais efetuar. E o efetuar, né? Exatamente. E aí, Billy, você não deu a sua... Your turn. Yeah, it's kind of hard to say, oh, I'm not doing God's purpose for my life, but I am now. You know, it's difficult to say that. É difícil dizer assim, eu não estou fazendo o propósito de Deus agora, mas agora eu estou. Yeah, because like I feel like I've been working for 2 years straight in youth ministry in a school, and it was well paid. Nesses últimos 2 anos, eu estava trabalhando como capelão numa escola e eu recebia por isso. So it was work and purpose in one. Então era propósito e trabalho, missão e trabalho numa coisa só. But everything I was doing then, I'm just doing now, but to a greater degree. Mas tudo que eu fazia naquela época eu estou fazendo agora, mas num nível mais complexo. Like, I don't know if I'll be going back to full-time work Monday to Friday, 9 to 5 again. Eu não sei se eu vou voltar a trabalhar de segunda a sexta, das 9 às 5. But that season in my life was so important for what I do now. I couldn't have done what I'm doing now if it wasn't for that time in my life. Mas se eu não tivesse tido esse tempo na minha vida, eu talvez não conseguiria imaginar o que estaria fazendo agora. Foi extremamente importante para minha vida. Yeah, and so I think that there's something to be learnt about your purpose, you know, in normal work, and but you know, I feel like the dream is that your work can be your ministry, and that can be your purpose all in one. And you know, I don't like the idea of segregating work from purpose. Ele não gosta muito dessa ideia de segregar o trabalho do propósito. O sonho é que você possa unir propósito e trabalho, mas existe essa disciplina de colocar o seu propósito a serviço do trabalho. Você aprende com isso. Because I know now that it's like my trinity of purpose is youth ministry, film, and music. That's my thing, and I'll never compromise that. And that's what I know for sure as a 27-year-old. Como um rapaz de 27 anos, eu sei que o meu propósito é uma tríade: música, ministério e filme. Ok. Obrigada, Billy. E Chapolin, não é um susto, mas... Não é, agora é de verdade. Agora é de verdade. Nosso programa está acabando. Tá bom. Obrigada demais você que participou e disse aqui pra gente, contou aqui pra nossa equipe, qual é o seu propósito. Pense nisso, né? Se você não conseguiu responder, pelo menos pense nisso. Eu acho que vai fazer a diferença. Eu não respondi? Em 15 segundos, Em qual é o 15 seu segundos. propósito? O meu propósito é servir, Chapolin. O meu Muito propósito é ser uma serva do Senhor nesse mundo. Em tudo que eu faço, inclusive até no trabalho, servir, apenas servir e levar o amor de Jesus Cristo a quem eu conheço, a minha família, aos meus amigos. Muito Esse bom. é meu propósito Enquanto maior. a gente... Poderia até colocar em outras categorias aqui para você, Bianca, Chapolin. muito bom. Eu quero saber o propósito do Kiko, seu esposo, depois em outro programa. Você liga para ele, ele te conta. Enquanto a gente vai encerrando aqui, pode pedir para o Billy já vir se posicionando para encerrar o programa para a gente cantar. Rapidinho, eu quero que o Regis conta aqui, sabe aqueles filmes lá Desafiando Gigantes, aqueles filmes cristãos que você já deve conhecer, já assistiu aí na sua casa? É ele que tá por trás também aí da produção, viu? Inclusive tem o lançamento de um filme aqui para o Brasil, um filme cristão, né? Conta pra gente enquanto o Billy vai ajeitando ali o instrumento. Isso, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns filmes americanos. E dia 12 de março estreou um filme que é O Meu Nome é Paulo, uma versão moderna da história de Paulo da Bíblia, um filme feito por cristãos. Graças a Deus a gente está conseguindo colocar esse tipo de conteúdo aí para o secular poder assistir também. Legal. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Regis? E que você volte mais vezes aqui para compartilhar aí das suas ações em relação aos filmes cristãos e às suas produções. Com você, Billy. Okay, this is my quote for purpose, okay? Essa é a minha frase para o propósito. The question is not, what do I do? A pergunta não é o que eu faço. The question is, who do I become? A pergunta é quem eu me torno. Ah! And, Nice. God has called us to be magnificent people, Deus nos chamou para ser magníficos, following the principles of Christ. seguindo os princípios de Cristo. And this song called Be Magnificent is dedicated to Tiago. Essa Thank música you. chamada Seja Magnífico é dedicada ao Tiago. And it's a song that I wrote with my brother. É uma música que eu escrevi com meu irmão. And the first verse says, hey lovely, the enemy has stolen. O primeiro verso diz assim: o amado, o inimigo roubou. He's raging like a lion. Ele- You've got to stand your ground. Ele está rorando como rugindo como um leão. Você tem que se segurar. You're walking around with your head down and a big frown.
sad face. E você tá andando assim, com a cabeça baixa, com But cara God de has said, triste. Mas stand up and stand out. Be magnificent today. Deus está dizendo, se levante e fique firme. Seja magnífico hoje. You're accepted, you belong. The television is wrong. Você é aceito, você pertence. A televisão tá errada. Hey, lovely, the enemy has stolen. He is raging like a lion. Yeah, you've got to stand your ground. Hey, tough guy, the enemy's been weaving lies. You've got to see through his disguise. You're more than what your heart desires. Stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out. Oh, oh, stand up, stand out, be magnificent today. Stand up, stand out.